Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe a Virgem Maria, Senhora Nossa. Tudo bem com vossas caridades? Então, dando continuidade à nossa série sobre moradas explicadas por Santa Teresa Benedita da Cruz, nós vamos prosseguir o itinerário da alma para os que não tiveram acesso aos outros conteúdos da primeira até a quinta morada. Eu vou deixar passando aqui nos cards para os senhores conferirem também. Nós vamos dar início ao processo da sexta morada, né? Quais são as características que compõem a sexta morada e como deve ser o comportamento da alma nessa sexta morada. Eu gostaria de lembrar sempre os senhores, para que os senhores não se apeguem a averiguar sempre quais são as moradas que os senhores pertencem ou estão, porque isso vai fazer com que a alma entre em defasagem e no declínio, porque a busca da alma, né, é não se prender a nada a não ser Deus, né? Então, todo o empenho que nós colocamos na procura em saber quais são as moradas, ou por que de eu não estar naquela morada, ou porque mesmo aquela característica daquela morada não está acontecendo comigo, né? Vocês têm sempre que lembrar que Deus está além dos livros. Ali é a experiência de pessoas que viveram essa mística e que passam algumas características, mas isso não quer dizer que vai acontecer da mesma forma com todos. Claro que a característica mais pertinente para cada morada é que a alma esteja em um constante processo. Se a alma não está num processo, quer dizer que todo aquele empenho que ela está colocando está se tornando vaidade, né? Porque a alma não está tendo um processo de purificação, né? Então vamos dar continuidade. Na sexta morada, como eu falei para os senhores anteriormente, nós estamos já na via da purificação passiva, ou seja, é a via em que Deus age diretamente na purificação dessa alma. Então é uma purificação que não só depende mais da minha intervenção, não só são mais as mortificações e as penitências que vão fazer com que a alma se purifique. Claro que nós não devemos abandoná-la a nenhum custo, né? É uma coisa que eu gostaria sempre de frisar para os senhores, que os senhores se lembrem sempre: a ascese, as práticas de oração, penitência e mortificação, ela deve ser constantes. Ou seja, deve-se haver uma rotina de oração, mortificação e penitência para que essa ascese, né, para que essas moradas, para que esse percurso ele não entre em defasagem, né? Não é porque a alma está progredindo espiritualmente que ela vai deixar, né, abandonar a ascese que ela usou nas primeiras moradas. Ela deve continuar, ou seja, ela deve se tornar cada vez mais sólida. Não abandonar, não houver um regresso. Se houver um regresso, é porque a alma está entrando em um processo de procrastinação, ou seja, ela está fazendo aquilo por vaidade e não interiorização significa que é a busca de Deus, né? Mas ela está fazendo isso por pura vaidade. Então é sempre necessário que os senhores tenham sempre isso em mente, né? Tenha sempre sabedoria, né? Prudência no que faz, na prática e na ascese que coloca. Como eu falei no vídeo anterior, na quinta morada, o mundo profano mantém mais influências sobre a alma que estava livre de todas essas amarras, né? E eu coloquei, frisei, achei importante colocar para os senhores que nem sempre, né, essa parte profana significa as coisas materiais. Muitas vezes é um empenho que nós colocamos, né, em achar que a oração é Deus, e não é. Ela é uma escada que nos leva a Deus. Então, o empenho que nós devemos colocar nesse processo, nesse itinerário da alma, é a busca com Deus, né? O alvo das moradas é o que é o matrimônio espiritual, né? A alma passa por todas essas purificações para quê? Para que a alma ela comece a se igualar a Deus. Deus vai purificando a alma e vai tornando ela cada vez mais limpa de tudo, para que ela comece a se configurar a Cristo. É na configuração a Cristo que nós nos elevamos a Deus. E se a alma ela se apega ciosamente às coisas que não é Deus, então ela tende a cair. E muitas vezes nós buscamos a oração como um conforto para a nossa alma. E a oração nem sempre ela vai ser necessariamente com desejos. Nem sempre vamos sentir a presença na oração. Então a oração ela não é
uma sensação, né? A oração é colocar-se, né? É colocar-se na presença de Deus. E a oração faz nos elevar a Deus, independente do sentimento material que eu vou ter. Há dias em que eu vou ter sentimentos na oração e há dias que eu não vou ter. Por isso que não é interessante se apegar à oração como um meio de sentimento, e sim como um meio que se eleva a Deus. Então a gente tem que sempre ter essa consciência de que a oração é a escada que nos leva a Deus, né? E nós não devemos nos preocupar, por exemplo, em um dia de aridez espiritual, que nós rezamos e não sentimos a sensação de presença. Nós não precisamos sentir para que nossa oração seja ouvida. Nós precisamos estar na presença de Deus. E é por isso que nós não devemos nos apegar ao sentimento. Por quê? Porque no dia em que eu não sentir nada na oração, eu vou pensar que a oração não foi escutada, não foi válida, né? Então eu começo a endeusar a oração, né? Eu começo a transformar a oração em Deus. E a oração não é Deus. A oração é um meio santificante que nos eleva a Deus, certo? Então vamos ver o que é que Santa Teresa vai dizer na sexta morada. Ela fala que a sexta morada é a sala do sofrimento, mas a alma abandonou todas as tentações do mundo exterior e espera. Ou seja, a sexta morada é a via do sofrimento. O que é essa via do sofrimento, né? Então, a sexta morada é quando a alma está totalmente experimentada em todas as suas áreas, né? Em todas as suas faculdades. Todas as suas faculdades elas estão absortas. Elas não participam mais da oração. A oração se torna contemplativa totalmente, né? Nós fazemos sim oração contemplativa, mas quando nós não purificamos a nossa alma, a nossa oração contemplativa ela é parcial. Ela não acontece com todas as faculdades da alma. Já quando a alma está totalmente purificada, né? Purificada ativamente, né? Por minha intervenção, e passivamente pela graça de Deus, quando a alma se deixa abandonar pela graça de Deus, ela se vê purificada totalmente, né? E aí há a contemplação total da alma, ou seja, a alma se eleva a Deus. E é justamente, né, na sexta morada que a alma alcança a fase, é aí onde a alma atinge a fase iluminativa, né? Ou seja, que há essa presença de luz. Como diz São João da Cruz, a noite escura, né? A noite escura não necessariamente é uma escuridão, né? A noite escura é o quê? É um excesso de luz. É o excesso da graça de Deus que nos cega. Então nós não vemos, nós nos guiamos pela vontade de Deus. Então essa purificação passiva, essa purificação da graça de Deus é o quê? É o excesso de luz, é o excesso da chama viva de amor que nos transforma em fogo, né? Ou seja, a luz é tão forte que o que nós nos sentimos cegos, ela cega a alma. Ou seja, a alma ela não enxerga mais nada, ela caminha escutando a voz de Deus, a voz do amado. Então é por isso que a via do sofrimento é aí onde a alma, por ter passado tudo isso, o mundo material começa a atacar aquela alma, ou ao menos uma pessoa superior, né, da alma, ou diretor espiritual. Por quê? Esse sofrimento ele pode se dar de duas formas, né? Tanto moral, né, onde a alma ela é questionada, né, de todas as suas áreas, né, onde ela deve passar por humilhações, perseguições, até mesmo a morte, né? E há também o sofrimento de cunho espiritual, né? Quando a alma ela sofre perseguições de seus diretores espirituais, ou seja, de pessoas que conviviam com ela e que começam a questionar esse modo de oração e deixa a alma confusa espiritualmente, né? Se ela realmente está seguindo, se ela realmente está progredindo, porque a alma, quando ela tende a estar nessa comunhão com Deus, ela tende a se afastar, ela tende a se esquecer das coisas e das pessoas, né? Ela começa a se enxergar, ela começa a ter uma avaliação mais profunda de si, ela começa a ver que a aproximação com pessoas, com segundos e com terceiros não faz bem para a alma,
né? Ela sempre vai buscar conversas santas, conversas que edifiquem a alma. Então há essa transformação e essa mudança. E muitas vezes as pessoas elas não compreendem e começam o que? A surgir essas perseguições, ou seja, de cunho moral, né? Que elas tentam a alma a atingir a sua moral para a sociedade, ou seja, uma perseguição a cunho espiritual, onde pessoas que estiveram próximas a ela no seu crescimento espiritual, na sua construção, até mesmo sacerdotes, pessoas da comunidade religiosa, começam a questionar aquela alma da sua santidade, né? Então, é a fase do sofrimento, é a via do sofrimento, onde a alma ela começa a perceber o quanto ela ofende a Deus, com seus maus pensamentos, com a sua má vida, com a sua imperfeição nas obras do dia a dia, e ela começa a se empenhar cada vez mais, e ao passo que ela se vê fazendo mais, ela se vê o quão imperfeita é. Isso causa sofrimento para a alma. A alma também na busca de Deus ele vai e vem, né? Há fases em que Deus vai e tem fases que Deus some da alma. Ele está presente, mas a alma sente essa secura, né? Essa noite escura da alma, ou seja, ela se vê cega, ela não consegue enxergar a Deus. Quando Deus era tão presente, tão material para ela, ele começa a se tornar invisível novamente, né? Como se a alma estivesse procrastinando na primeira morada, mas não é, né? E Santa Teresa vai dizer: mas a alma abandonou todas as tentações do mundo exterior e espera, né? Ou seja, quando ela vai se avaliar o porquê, ela vê que ela abandonou todas as coisas, né? Todas as tentações do mundo exterior. Então ela vê que ela está no lugar certo ainda, embora que Deus vá e volte a essa sensação de presença, a essa sensação de ausência, mas ela sabe que o que ela abandonou, né? Ela vê que ela não está colocando mais o seu empenho em nada que seja fora de Deus, mas ela está colocando o empenho todo em Deus, né? Então ela espera. É justamente essa espera que vai levá-la. A esperança é a que vai transportá-la para a sétima morada, que é a união espiritual, que nós vamos ver no próximo vídeo. Então que esse vídeo tenha sanado as suas dúvidas e alcançado o seu coração. Que Deus mesmo nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvores a Deus.